Você sabia que a maioria dos brasileiros não leem com regularidade? E que existe uma pesquisa que diz que os brasileiros leem de 2 a 4 livros, mas essa média, a maioria são livros escolares. Então, depois que a gente sai da escola, da faculdade, a maioria das pessoas não leem. Por muito tempo, eu fiz parte dessa estatística e há alguns anos eu venho lendo. E hoje eu queria comentar com você um pouquinho sobre como que foi pra mim, como que eu desenvolvi, como que eu comecei a ler. Hoje eu consigo ler uma grande quantidade de livros. Se você ler um livro por ano, você vai estar à frente de muita gente. Mas por que não usar a leitura como um recurso para que você possa aprender e ser uma melhor versão de você mesma? Eu sempre fui muito curiosa, então eu gostava de saber como as coisas funcionavam. E aí chegou um ponto da minha vida que eu comecei a fazer o seguinte exercício. Quando eu tenho uma dificuldade, um problema, eu procuro livros, eu procuro cursos nessa área para que eu possa solucionar esse problema. Eu já tive 2 treinadores que eles diziam assim, olha, o que você não tem é pelo que você ainda não sabe. E isso sempre ficou na minha cabeça, né? Até um dia desses, conversando com uma amiga, eu tava falando sobre a experiência que eu tive quando eu tava ali pela 4ª série. Eu lembro que a professora disse assim, olha, podem roubar tudo de você, mas o seu conhecimento ninguém tira. E ali virou uma chave na minha cabeça. E eu falei assim, nossa, eu vou estudar, eu vou ser o melhor que eu puder aqui estudando pra que eu seja diferente, né? E até uma amiga falando, né, que na faculdade, eu nem lembrava disso, mas ela falando que durante a faculdade, perguntaram pra mim, nossa, mas como que você sabe disso? Eu falei assim, é que eu já estudei isso em outro momento, né? Eu sempre brinco, eu sempre lembro que quando eu era adolescente, eu nem sempre pude estar na rua. Minha mãe não deixava eu ficar muito tempo na rua, então o tempo que eu tava em casa, eu tava aproveitando pra aprender a mexer no computador, fazer planilha, Excel, né? E eu sempre me sentia estranha no meu grupo de amigos, porque eu sempre tava fazendo coisas assim desse sentido. Enfim, mas voltando à leitura, quando eu me converti ao evangelho aos 14 anos, eu não entendia a Bíblia. Então eu comecei a ler livros, principalmente do Max Lucado na época, porque eram fáceis de entender e eu conseguia compreender aquilo que a Bíblia dizia. Então, essas foram minhas primeiras leituras, mas era uma leitura assim, um livro aqui, um livro lá. Então, não passava de 2, 3 livros no ano. Sempre que eu ia na Cores Azedas, quem é de São Paulo, e é da época que a gente comprava CD, vai se lembrar de que lá na Conde tem várias lojas, né, de livros, CDs, camisetas, com escritas cristãs, e eu ia pra lá, sempre que eu ia, trazia um livro. Inclusive, eu tenho um livro aqui até hoje que é dessa época. Então, eu lia bem pouco, né? Tem vários livros aqui. Eu não li todos ainda. Hoje mesmo eu estava limpando aqui, lembrando. Falei, nossa, esse livro aqui eu preciso terminar de ler. Porque eu comecei e não terminei. Por isso que é um livro, uma leitura bem pesada, assim. Eu não cheguei no nível de compreensão dele ainda tão boa quanto eu gostaria. Mas ele tá ali, uma hora eu vou terminar de ler, né? Eu não tinha essa regularidade da leitura. Quando eu passei a trabalhar lá no hospital, eu tinha uma amiga lá. Inclusive, ela me deu o livro das Crônicas de Nárnia. E aí, foi por ter amizade com ela e ela lia bastante, sempre um livro atrás do outro, que eu voltei a ler e ler sempre, quase todos os dias. Então, eu li muito nesse período que eu tava lá, principalmente nos últimos 6 anos. Então, eu sempre lia no caminho. Sempre colocava um livro ali na bolsa e no caminho, tanto na ida quanto na volta para casa, eu lia. E comecei a gostar de novo de ler, porque é igual ir na academia, sabe? E na academia tem, né, os seus prós e contras. E a dor é grande, né, no começo, principalmente, quando você não tá ali acostumado. Mas depois que você vai, que você tá lá, que você já começou, você fala, nossa, ainda bem que eu vim. Porque traz benefícios pro nosso corpo sente coisa boa. A mesma coisa com a leitura. No começo, pode ser que seja um pouco difícil. Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, vai pegando gosto pela leitura. E a gente vai fazendo mais. E aí, eu colocava sempre esse horário. Quando meu filho nasceu, em 2021, eu tinha decidido com meu marido, ainda na gravidez, de que eu não ia voltar a trabalhar, né? Eu queria ser uma mãe presente, então eu falei assim, olha, eu vou sair do hospital, eu vou ficar só com o meu negócio, e a gente vai ficar desse jeito. Ele falou, ok.
tudo bem. Concordou, nós oramos bastante até tomar essa decisão, mas foi uma coisa que Deus confirmou no nosso coração. E aí, assim eu fiz. Daí, aquele horário que eu tinha da minha leitura, que era no trajeto, eu fiquei sem. E aí eu me desacostumei de novo a ler. E aí o Samuel nasceu. Quando os primeiros 3 meses, o Samuel teve muita cólica. Então, eu acordava de madrugada, demorava muito para dormir, ele chorava, eu chorava junto, era aquela, né, aquela maravilha. E aí, quando se acertou um pouquinho mais, depois dos 3 meses que as cólicas passaram, o que aconteceu? Eu senti ali a necessidade de fazer alguma coisa enquanto ele mamava. Então, ele estava ali mamando, demorava meia hora, 40 minutos, às vezes um pouquinho mais para voltar a dormir. E aí, o que acontecia? Eu falei assim, eu preciso ler. Só que eu não conseguia ligar a luz, né? Tanto que nessa época que eu comprei um Kindle e eu gosto muito dele para leitura. Vou te falar por quê. Porque ali ele tem uma luzinha bem fraquinha, né? E você controla o brilho dele. E eu deixava ali no brilho 1, nível 1, e eu lia, conseguia ler. E essa luz dele não irrita a nossa retina, não faz a gente perder o sono igual é no celular. E no celular, eu li bastante também no celular, mas o celular tem muita distração. Né? Você tá com ele ali na mão, chega uma notificação, alguém liga, ou você fala assim, deixa eu ver se alguém mandou mensagem pra mim. E aí eu saía muito da leitura. Então, o Kindle, ele só é livro, ele só tem livro lá dentro. E aí eu comecei a ler no Kindle. Eu gostei dele, procurei review na época, escolhi o meu Kindle, comprei. E aí eu passei a ler enquanto amamentava. Então o Samuel tava ali mamando, até ele pegar no soninho de novo, eu tava lendo. E ali eu passei a ler sempre. Daí quando o Samuel cresceu um pouquinho mais, já ali pelo um ano e pouco, o que eu fazia? Na hora que eu ia pôr ele pra dormir, deitava com ele, né, ainda deito até hoje. Enquanto ele tá adormecendo, eu tô lendo no Kindle. Eu só não vou mostrar ele aqui hoje porque eu viajei e aí deixei debaixo do travesseiro, porque até hoje eu tenho esse hábito de ler antes de dormir. Então eu deito na cama, fico lendo ali com ele, né, deito na cama dele com ele lendo. Quando ele dorme, de fato, eu venho pra minha cama e continuo lendo até eu pegar no sono. Isso é muito bom pra minha mente, né, que eu já falei pra vocês, minha mente é 300 por hora. Não para de pensar. A leitura, ela desacelera os nossos pensamentos, porque para conseguir ler e entender o que o autor está dizendo, a gente precisa prestar atenção. Com isso, os nossos pensamentos, eles vão diminuindo, você vai ficando focado ali. Às vezes, eu confesso, no começo, quando eu ia ler, na hora que eu parava para ler, a mente ficava, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu, pensamento, tchau pensamento, volta aqui leitura. E aqui, de novo, aí vinha outro, começava a ler, vinha outro pensamento, oi, pensamento, tchau, pensamento. E aí voltava de novo pra leitura pra me concentrar. Então, no começo, pode ser um pouquinho difícil, mas a gente tem que continuar fazendo. Lembra da academia? Então, no começo é difícil, mas se você continuar indo, vai chegar uma hora que quando você não for, você vai sentir falta. A mesma coisa é com a leitura. Então, no dia que você não faz, você sente falta. E aí, uma dica que é maravilhosa é o Kindle, porque ele parece um tablet pequenininho assim. Você leva ele para todo canto, lá tem vários livros, você pode baixar, você pode comprar livros digitais. Você pode ter, se você tem um PDF, você pode converter esse PDF e enviar para o Kindle e ler no Kindle. Isso é muito bom. Às vezes, dependendo da formatação desse PDF, pode ser que você tenha um probleminha ali de formatação, do jeito que vai ficar, mas dá pra ler, é ok, né? Às vezes você tem uma dificuldadezinha, mas você se adapta. O bom mesmo é quando você compra lá o livro, porque aí fica perfeito. Lá você consegue diminuir a letra, consegue diminuir o brilho, aumentar o brilho, mudar o formato da letra, isso é bem legal. E se você quiser saber e conhecer mais sobre o Kindle, escreve aqui nos comentários que eu vou trazer pra você. E aí, o princípio do Kindle é o mesmo do livro físico. O que você precisa? Estar com o livro debaixo do braço em todo o tempo que você tiver. Então, por exemplo, o que eu faço? Sempre tá na minha bolsa. Na sala de espera do médico, do consultório médico, eu tô lendo o livro, seja o Kindle ou seja um físico. No transporte, como eu não vou dirigindo, eu vou lendo também.
Então, a gente, às vezes, o que a gente faz? A gente acha que a gente vai dar muita conta de fazer muita coisa amanhã, ou daqui uma semana, daqui um mês, mas o hoje a gente, às vezes, esquece que é muito poderoso você fazer algo em 10, 15 minutos. E aí eu digo para minhas amigas, né? Até falei pra minha amiga semana passada, e sem querer me achar, né? Aí de mim. Mas aí eu falei pra ela falou assim, amiga, eu tô lendo o meu 18º livro desse ano, e a minha meta é ler 20. E aí ela falou assim, nossa, Monique, eu falei, não, mas eu não leio muito, mas eu leio sempre. Então, ler esses de 10, 15, meia horinha antes de dormir fez com que eu lesse 18 livros. E desses 18, 16 foi no Kindle. E agora eu tô lendo o meu segundo físico, porque como eu falei, fiquei sem meu Kindle, né? Tô sentindo muita falta dele. Pra eu não perder o meu hábito de ler, eu tô lendo o livro físico agora. Então eu li o primeiro, da Patrícia Lages, inclusive eu indico muito esse livro, ele é muito bom. Esse aqui é o Bolsa Blindada 2, tem o 1 também, maravilhoso, eu li o 1 e agora eu tô terminando o 2. Eu tenho outros livros dela, ela é uma escritora maravilhosa, super recomendo às mulheres ao lerem o livro dela, especialmente se você é empreendedora. Eu percebo que as empreendedoras têm muita dificuldade de lidar com o dinheiro. Não são só as empreendedoras, né? A maioria das mulheres tem uma certa dificuldade, mas principalmente as empreendedoras. E como uma empreendedora, a gente precisa saber cuidar do nosso dinheiro, senão ele vai acabar governando a gente. E aí, como eu disse lá no vídeo de Derrote Mamon, a gente precisa controlar o dinheiro. Ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Então, é excelente, ó. Pode colocar aí na sua leitura, você vai gostar bastante também. Então, como que eu li 18 livros? Foi lendo todo dia. E aí eu lembro do Paulo Vieira falando, olha, há poder no todo dia. Há poder no todo dia. É interessante que quando a gente vai lendo, a gente vai buscando o conhecimento, a nossa mente vai mudando. A forma como que a gente olha as coisas, como que a gente percebe, a forma como que a gente vê a vida de fato vai mudando. Então, se eu tivesse que dar uma dica para você ler mais, comece por um livro que você gosta. Por exemplo, eu comecei a ler pelos livros cristãos. Então, eu li vários livros do Max Lucado, eu li o Enraizado, eu li vários assim. Principalmente do Max Lucado, foi o que eu mais li na minha vida de autor, foi ele. Depois eu li o John Bevere também, que é maravilhoso. Então, você tem que começar por algo que você gosta, para você pegar o hábito. E aí depois você vai para outras leituras. Eu, por exemplo, tenho um livro aqui, que ele é muito bom, muito bem recomendado, mas que a primeira vez que eu comecei a ler ele, tava muito difícil, eu não conseguia entender nada. Mas é porque não era para aquela minha estação. Depois eu pegando esse livro em outro momento, a minha mente, que já tá diferente do que tava lá no comecinho da minha jornada, hoje eu entendo melhor ele. Então eu continuo lendo os livros que são cristãos, mas hoje eu leio de muita coisa. Paulo fala assim que é pra gente aprender de tudo e reter o que é bom. Então eu tenho livros, já li livros de filosofia, já li livros de autoconhecimento, autoajuda, finanças, já li bastante também. Então, sempre assim. E aí, por exemplo, dessa forma como eu falei pra vocês lá, identificou um problema? Quem fala sobre isso? Igual eu tava pesquisando outro dia um livro sobre honra, porque foi uma coisa que eu identifiquei que eu precisava melhorar na questão de honra, dar honra a quem tem honra, e sobre amor, porque a forma como eu vejo amor e comunico amor nem sempre é o jeito que a outra pessoa que eu estou amando vai perceber. É igual eu falar português e a pessoa falar inglês. A gente não consegue se entender porque nossa linguagem de amor é diferente. Sempre busco na Amazon e quando eu leio, quando eu vou lá olhar, eu coloco aquilo que eu quero e aí eu vejo quais são os livros que vêm ali como resultado. E um deles foi As 5 Linguagens do Amor, eu ainda não o li, porque eu quero ler mais os livros que eu tenho para poder comprar outro, mas ele tá na minha listinha dos meus livros que serão lidos aí nos próximos meses. E tinha um também do John Bevere, que fala sobre honra,
que eu já tive também algumas recomendações. Eu também gosto muito da escrita do John Bevere. Eu acho que ele é muito simples, sabe? Ao mesmo tempo ele passa uma mensagem muito poderosa através da escrita dele. São livros que a gente vai ler, e ali, como que eu gosto de ler? Eu sempre anoto, toda vez, o meu livro é todo riscadinho, porque são coisas importantes. E o mais importante, não adianta só você ler e não praticar. Igual esse livro do Bolsa Blindada, ele é praticamente um manual. Não adianta eu só ler e não colocar nada em prática. Então, eu preciso colocar alguma coisa em prática. Então, como eu tenho feito agora, desde que essa ficha caiu pra mim, toda vez quando eu tô lendo o livro, eu paro essa leitura e vou fazer o que o autor falou. Isso vai gerando um movimento. Isso é que muda que faz, de fato, a transformação da nossa mente, do nosso conhecimento. É isso. Saber escolher o livro e andar com o livro para todo lado. Põe o livro baixo do braço, qualquer fila, qualquer espera que você estiver fazendo, você lê. Se você está no transporte, não é você que está conduzindo o carro, vai lendo o livro. Uma outra coisa também que é super legal para quem dirige é ouvir o audiobook. Eu gosto muito de ouvir podcast, porque nos podcasts eu conheço, né? A gente consegue conhecer mais do coração da pessoa, conhecer como aquela pessoa pensa, como que ela se comporta e como que ela encontra caminhos para diversos problemas que ela tem na vida ou para conquistar um sonho. Mas algumas vezes eu também ouço o livro. Então, se eu quero ler um livro, não posso comprar ainda, dou lá pesquisar aqui no YouTube, coloco o nome do livro, audiobook, e aí sempre tem. A retenção que a gente tem do livro não é a mesma. Lendo a gente retém mais, escrevendo os pontos principais a gente retém mais ainda. Fazendo, a gente de fato começa a aprender aquilo que o autor está colocando. Por experiência, é mais forte. Então, a gente precisa de ter essa consciência, né? Não vou aprender tudo no audiobook, mas é melhor eu ouvir um audiobook de algo que vai me trazer um conhecimento, que vai me fazer pelo menos 1% melhor do que eu sou hoje, do que ver coisas aleatórias. Eu, quando estou num transporte público ou no trem, e aí eu olho as pessoas, eu fico triste, porque a maioria delas estão no celular assim, ó, nem estão vendo nada, é só o dedo ali rolando aquele feed infinito. E isso é muito triste, porque a vida tá passando. Se nós observarmos, nenhuma de nós, nem eu nem você, tá ficando mais novo. A gente tá só acelerando, né? A gente só quer acelerar a vida. É o próximo vídeo, o próximo final de semana, as próximas férias. Mas se a gente bem pensar, a gente precisava fazer igual Moisés, lá no Salmo 90, onde ele diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Então a gente precisa fazer um uso melhor dos nossos dias. Então uma forma que eu encontrei foi a partir de livros, né? E fora que o livro, para a pessoa que escreveu esse livro, ela investiu tempo, ela investiu recurso, ela investiu dinheiro para ela aprender, para poder testar muitas vezes algumas teorias, fazer para ver o resultado daquilo, para poder ensinar a gente. Então, se você vê o custo que tem o livro, igual tem livros aqui que eu paguei R$10, R$20, R$30, tem conhecimento que mudou minha vida. Então, vale muito a pena a gente pagar o valor de um livro e aprender com esse livro. É muito mais barato do que fazer um curso com essa pessoa, fazer uma mentoria com essa pessoa. Então, se você pode fazer o curso, a mentoria, maravilha, melhor ainda. Mas se você não pode, comece pelos livros. É uma forma de treinar o nosso cérebro a ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que eu traga mais exemplos de leitura falando sobre os livros, deixa aqui no comentário que eu gravo um vídeo para vocês dos melhores livros que eu já li esse ano. E lembra que você não precisa de muito tempo, mas de 10, 15 minutinhos
Põe uma meta. Vou ler aqui 10 minutinhos. Vou ler aqui 5 páginas. Uma página que seja. Com certeza você vai ter grandes benefícios, né? Porque além de toda essa transformação, você aprende a usar a cabeça. E se você tiver alguma recomendação de um livro que eu preciso ler, escreve aqui nos comentários que eu vou amar. Só uma curiosidade. Quando eu conversando um tempo com uma psicóloga, ela falou: Monique, mas como que você fez quando você passou por essa situação? Você fez terapia? O que você fez? E eu falei pra ela: olha, eu li muitos livros sobre o assunto. E ali eu fui encontrando o caminho da cura. Então, pensa, é ótimo se você tiver condição de fazer terapia. Eu digo que a terapia você não precisa, você merece. E terapia é pros fortes, né? Mas o livro também é um caminho. Igual eu gosto de falar, né? Eu sempre falo pras minhas amigas, falo: olha, desculpa, mas se eu aprendi, eu vou ter que ensinar você. E ali eu falava pra ela, às vezes, o que a gente sabe é o que traz o prejuízo pra gente. Porque a gente aprendeu de uma forma errada. E eu só consigo mudar e fazer o que é certo quando eu tenho acesso ao conhecimento certo. Então, eu até estava conversando com ela, né? No começo do meu casamento, como eu não tinha uma boa referência de casamento funcional, de uma família funcional, eu fui ler sobre casamento. Então, eu tenho alguns livros que falam sobre casamento que me ajudaram no começo a desconstruir aquela imagem errada de casamento que eu tinha e construir um casamento abençoado. Então, veja que desde muito cedo eu tive essa percepção. Então, se você tem uma dificuldade, procure livros sobre o assunto, que eu tenho certeza que você vai mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de crescer e lidar com as coisas. Os livros sobre emoção são livros que eu gosto bastante de ler, sempre tô lendo, porque sempre agrega alguma coisa pra gente. A gente sempre pode aprender a administrar melhor as nossas emoções, haja vista que são elas que fazem a gente se mover. Não é sempre o racional, né? Era bom que fosse. Mas, como 95% do que manda é a emoção, que a gente precisa alinhar essas emoções para que a gente possa caminhar na direção daquilo que a gente sonha, da fotografia que a gente quer ter da nossa vida no futuro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver mais alguma dica, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo.